Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma aula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Está no bloco 4, é a aula 14. Aqui nós vamos trabalhar as seguintes habilidades: efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais e resolver situação-problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Os objetivos dessa videoaula são 3: estudar a radiciação, estudar o Teorema de Pitágoras, resolver alguns problemas. Vamos começar entendendo um pouco sobre radiciação, que é aquela operaçãozinha que é muito conhecida pela raiz, né? Aquele símbolo. No entanto, a gente precisa entender que aquele símbolo é chamado de radical. O que está dentro do radical é chamado de radicando, e o númerozinho que vem no radical é chamado de índice. Quando ele não vem com este número, é porque esse índice é 2, ok? Importante destacar isso. E a resposta é a chamada raiz, ok? E é válido entender que, neste caso, por exemplo, raiz de 81 é 9. Porque 9 vezes 9, duas vezes a quantidade que o índice indica, é igual a 81. Por isso, essa é a lógica da radiciação. Por isso que a raiz de 81 é 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Simples assim, ok? É importante que você conheça alguns radicais que são muito utilizados nos nossos probleminhas de matemática. Eu coloco aqui uma sequência de alguns radicais bem simples para você já ir se familiarizando. A raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. A raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Continuando, nós vamos ter a raiz de 49, que vai ser 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. A raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. A raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. A raiz de 121 é 11, pois 11 vezes 11 é 121. A raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. E aí se segue, e é importante que você entenda esta lógica. Também temos alguns radicais não exatos, que também eventualmente aparecem nos nossos problemas. Com o tempo você vai se familiarizando com esses resultados. Por exemplo, a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. A raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. E a raiz de 5, que é aproximadamente 2,23. Vamos resolver um probleminha envolvendo radicais para a gente ir se familiarizando com o que a gente estudou até aqui. Eu trago aqui a terceira questão da seção Fixando Mais, está na página 160. Diz o seguinte: o valor aproximado de raiz de 120 está... Veja que 120 não é uma raiz exata. Eu tenho a raiz de 100, que é 10, e tenho a raiz de 121, que é 11, como a gente já estudou, né? Mas ele quer saber a raiz de 120. Só a aproximação, lógico. Bem, aqui eu coloquei a raiz de 120, aqui a gente quer descobrir. E como eu já comentei, já entendi aqui que a raiz de 120 ela é maior do que a raiz de 100 e é menor do que a raiz de 121. Está entre essas duas raízes, ó. Como a raiz de 100 é 10 e a raiz de 121 é 11, então esta raiz é algum valor entre 10 e 11. Já dá para a gente resolver esse problema apenas com este raciocínio. Eu já posso garantir que a raiz de 120 está entre 10 e 11. Vai ser então a alternativa C, ok? Bem, um outro conhecimento que nós vamos aprofundar aqui
nesta videoaula é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras é aquela famosíssima relação envolvendo os lados de um triângulo retângulo. Importante, o triângulo tem que ser retângulo. O maior lado é chamado de hipotenusa, aqui neste exemplo é o A, e os lados menores são chamados de cateto. E o Teorema de Pitágoras indica que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nessa imagem, a gente vê bem simples essa lógica. Aqui a hipotenusa é o C, ó. O maior lado é o C, e os catetos é B e A. E desenhado sobre cada lado, nós temos o quadrado do lado, ó, ok? Nesse caso aqui, o C mede 5 e o quadrado dele 25, porque 5 vezes 5, 25. O B mede 4 e o quadrado dele mede 16. E o C, ou melhor, o A mede 3 e o quadrado dele mede 9. E a conta pode ser feita fácil. Ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó. De fato, 16 mais 9 é 25. Ó. 16 mais 9 é 25. Então, confere. O teorema confere. E para ilustrar ainda mais isso, eu trago um pequeno vídeo que traz uma série de demonstrações desse teorema. Está aqui o nosso triângulo, cateto A e B e hipotenusa C. E somando os quadrados, né, do A e do B, vai dar o quadrado da hipotenusa C. Nós vamos ver a demonstração disso de várias formas. Ó. Perceba que a soma dos quadrados dos vermelhos vai dar o quadrado azul, que é o quadrado da hipotenusa. Novamente, a medida é a mesma. A junção dos quadrados vermelhos é exatamente o quadrado azul. Ou seja, os quadrados vermelhos são os catetos e o quadrado azul é a hipotenusa. Logo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A ilustração traz essa demonstração de várias formas e formas bem interessantes, né? É isso aí, minha gente. Vamos seguir agora a nossa videoaula resolvendo alguns probleminhas. Eu trago aqui um problema da seção Fixando Mais, está na página 175, é a segunda questão. Diz o seguinte: Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa para a escola e ela passou pelos correios e depois seguiu para a escola, como mostra a figura ao lado. Então, só ressaltando, o Hélio foi direto para a escola e a Ana passou pelos correios. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio em... De fato, o Hélio foi direto, então ele foi um caminho mais curto. E a Ana passou pelos correios, foi um caminho mais longo. Então, a Ana foi mais longo quanto? Essa é a questão. Vamos para a solução. Dá para a gente perceber que nós temos aqui um triângulo, retângulo, e eu vou precisar descobrir, ó, essa medida aqui que é a distância do Hélio. Eu já sei a distância da casa até os correios, que é 600, já sei a distância do correio até a escola, que é 800, mas não sei a distância da casa até a escola diretamente. Então eu vou resolver esta equação aqui, no caso, esse probleminha usando uma fórmula de Bhaskara, ou melhor, um teorema de Pitágoras, porque o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Para me descobrir a medida da hipotenusa, basta usar o teorema de Pitágoras. Então armei aqui o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, x, é igual à soma dos quadrados catetos, 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Resolvendo aqui os nossos quadrados, ó, 600 ao quadrado, ó, 6 ao quadrado 36, se tem 2 zeros vai passar a ter 4 zeros, né? Vai dar 360.000. O 800 eu faço a mesma lógica, 800 ao quadrado, 8 ao quadrado 64, se tem 2 zeros e ao quadrado vai ficar agora 4, porque dobra. Então aumentou aqui, fica 4 zeros. Então vai ficar 640.000. Vamos agora somar esses dois aqui, ó. 360.000 mais 640.000 vai dar 1 milhão.
E vamos agora tirar a raiz, porque aqui desse lado está o número ao quadrado, para o outro lado vai passar uma raiz. Raiz de 1 milhão. Bem facinho, gente. Eu posso fazer a raiz de 1, que é 1. E como aqui tem 6 zeros, a raiz vai ser a metade. Porque para cada 2 zeros vai ser 1 zero. Então a resposta vai ser 1000. Como eu tenho 6 zeros, vai ficar agora 3 zeros. E a raiz de 1 é 1, então foi. Ok? Então a distância aqui, ó, a distância da casa até a escola é 1000 metros. Que foi a distância que ele percorreu, ó, 1000 metros. Já a Ana, ela percorreu 1400 metros, que foi 600 com mais 800. 600, que ela foi até o correio, e 800, que é do correio até a escola. 600 com 800, 1400. Então a Ana percorreu um caminho mais longo. A distância que a Ana percorreu é maior. Quanto? Quanto maior que ele? É maior 400 metros. Então, a alternativa correta vai ser 400 metros. 400 metros é o que Ana percorreu a mais do que Hélio. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos a radiciação, estudamos o Teorema de Pitágoras e também resolvemos alguns problemas. Continue com a gente, fazendo os outros exercícios do material do Avalia Brasil, e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu, minha gente!